Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, mas eu não vou fazer música não. E vou trocar hoje a música pela palavra. E vou usar essa ferramenta aqui, que é o nosso manual de fé. E do trecho que nós vamos ler aqui, eu quero tirar 2 versículos apenas, mas eu vou ler o trecho inteiro, tá bom? Capítulo 12 de Romanos, o versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E o versículo que eu quero destacar aqui, o primeiro versículo, é o versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus para nos dar o norte, para nos dar o direcionamento do que fazer. O primeiro recurso, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. É um grande desafio, mas é um grande recurso. Você vai se alegrar em algo que você espera. Como que eu posso me alegrar? Eu tenho esperança que esse governo vai dar certo. Eu vou me alegrar nessa esperança? Em quem nós esperamos? O diferencial do uso desse recurso é justamente em quem está a sua esperança. Em quem está a minha esperança. Se eu for esperar no governo, eu não tenho como me alegrar. Mas a minha esperança não está no governo. Quando Paulo diz, alegrai-vos na esperança, colocando isso dentro do nosso contexto de hoje, em quem temos colocado a nossa esperança? Nós temos colocado a nossa esperança naquele que criou os céus e a terra. Em quem nós temos colocado a nossa esperança? Naquele que morreu na cruz por nós. E não só morreu, mas ele ressuscitou. Subiu ao céu e vai voltar. E nós não temos que só esperá-lo voltar, porque ele disse que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Independente da situação, independente da crise, independente do problema, independente da doença, independente da contaminação, independente do que for, Deus continua conosco. Nós temos como nos alegrar na esperança, desde que nossa esperança esteja em Jesus. Porque ninguém, hoje principalmente, tem condição de esperançar ninguém, de dar esperança a ninguém. O cara mais rico do mundo não pode te garantir nada. Você não tem como esperar nele. Em quem tem sido a sua esperança? A minha esperança está no Senhor. E é nessa esperança que de fato eu me alegro. Por quê? Porque eu tenho um Deus de caráter, um Deus de palavra, um Deus que cumpre. Está escrito que ele colocou a sua palavra acima do seu nome.
O nome de Jesus é o nome pelo qual todos os homens são salvos. Não existe outro nome dado. É o nome do próprio Deus. Jesus é o próprio nome de Deus. E ele colocou a palavra dele acima do nome dele. Então a minha esperança está nessa palavra. Então esse é o primeiro recurso. Alegrai-vos na esperança. Segundo recurso. Sede pacientes na tribulação. Isso também é muito complicado. Sede pacientes na tribulação. Mas é mais um recurso. Primeiro, alegrar na esperança. O segundo recurso é ser paciente. O que é ser paciente? Não é ser passivo. Ah, não vou fazer nada. Não. Você vai continuar fazendo. Mas você tem que ter paciência para entender que você só pode ir até ali. É o momento de você ficar quieto. É o que a palavra que eu me calço é essa. Essa peleja não tereis que pelejar, sabe aquilo? Até uma questão intelectual, porque ser de paciente na tribulação é você entender que não vai adiantar você ficar estressado, desequilibrado, soltando rojão, humano encrenca. Não adianta. Sede paciente. Peraí, vai adiantar eu brigar? Vai adiantar eu xingar? Vai adiantar eu me estressar? Vai adiantar eu. Não vai adiantar. Sede pacientes. O salmo diz assim: os meus tempos estão em tuas mãos. Quando você tem consciência do Deus de caráter e que os seus tempos estão na mão dele, naturalmente você vai ter paciência. Você vai ser paciente. Por mais que a sua personalidade seja explosiva. Que vai chegar um momento que você vai ter que esperar. Então, esse é o segundo recurso. Sede pacientes. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E o terceiro recurso, que vai colaborar com todos os outros, é esse aqui, ó. Perseverar na oração. A oração, eu aprendi isso. A oração, ela não move a mão de Deus. Dá a impressão que você vai orar e você vai fazer com que Deus te conceda o seu desejo. Não, Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não vai fazer assim. A oração, na verdade, ela te coloca no teu lugar. A oração, ela te leva para um caminho, para um local, para o regaço do Senhor. A oração, ela te coloca no colo de Deus. Ah, mas eu orei e não aconteceu nada. Mas não é para acontecer nada. Você está orando, esperando errado. A oração, ela te permite equilíbrio. A Madre Teresa de Calcutá, ela perguntaram para ela isso. A senhora ora? Falou, oro. E o que a senhora fala com Deus? Aí ela falou assim, eu não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter falou assim, e o que Deus fala? Aí ela falou assim, ele não fala nada, ele só escuta. O que significa isso? A intimidade. Está escrito que quando você tiver os seus problemas e tudo mais, para você entrar no seu quarto, fechar a porta, que o seu Deus, que tudo vê, ele vê você no seu quarto. E está escrito também que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar como convém. E eu aprendi algo também maravilhoso. Porque o Espírito Santo é poliglota. Não existe língua que o Espírito Santo não saiba, que é o próprio Deus. Né? Se o cara orar em chinês, em japonês, o Espírito Santo vai falar com ele na língua. Sabe a língua. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele intercede por nós e ele não consegue achar idioma para falar nada. Ele geme com gemidos inexprimíveis. Que a nossa necessidade, a nossa necessidade de Deus é tanta, é tamanha que não tem idioma que possa dizer o que a gente precisa. O Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Está escrito também que antes, no Salmo 139, antes que a palavra chegue na nossa boca, Deus já sabe. Então, quando você persevera na oração, você se mantém no colo do teu Pai. Às vezes você vai chorar, é na oração que você pode desabafar, é o seu melhor divã, é a oração. Então, oração é o terceiro recurso desse versículo, que na verdade colabora com todos os demais. Porque a oração é o teu espírito falando com o teu Pai. É o nosso espírito falando com o nosso Deus. Nós viemos de Deus, o nosso espírito se comunica com Ele. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Então, é quando o espírito suplanta a carne. O espírito suplanta a carne. Então, todas aquelas preocupações, todas aquelas inquietações, quando você entra na oração, a sua carne baixa e seu espírito sobrepõe. Perseverar na oração é o terceiro recurso dessa carta aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Esses são os recursos que tem nessa carta aqui. Agora eu quero falar do segundo versículo para eu finalizar. O versículo 15 diz aqui, ó: Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Nós estamos distantes, nós estamos longe, mas vivemos um tempo onde a longura, a distância, ela não tem força, porque nós temos a tecnologia. E tem muitas pessoas que, nesse momento, estão tristes. Agora é o momento, de fato, de nós chorarmos com os que choram. Porque hoje nós vivemos um quadro de choro. Então existe algo contrito no ar, porque a humanidade toda está passando o que está passando. Mas não dá para você ir na casa do irmão chorar com ele. Mas você pode pegar esse versículo 15 e encaixar dentro do versículo 12. Como? Quando você perseverar na oração, e você sabe quem são as pessoas que você vê na televisão, às vezes você vê um pai, uma família que perdeu a mãe na porta do hospital chorando. Está chorando. Na sua oração, coloque essa família. Você sabe de pessoas que estão contaminadas com vírus e a família está sofrendo. Coloque essas pessoas. Chore com essas pessoas. Quando você colocar o seu joelho no chão e você orar, e você chorar com elas, você está cumprindo o versículo 15, que está inserido no versículo 12. Porque às vezes a pessoa fala, não tem mais nem o que orar. Olha, é muito egoísmo de nossa parte se nós falarmos isso. Eu não tenho mais nem o que falar com Deus. Você não tem? Poxa vida. Então você não pode perseverar na oração porque você não tem assunto. Pega o versículo 15, parte B, chorai com os que choram, e leva para a sua oração. Porque, irmãos, a palavra de Deus, como eu disse antes, ela é linda, ela é coerente, ela é eficaz, ela é boa de pregar, né? Só que a palavra de Deus, ela é espírito e vida. E você tem que usar ela dessa forma. Quando você ajoelhar e orar e chorar, você está cumprindo esse versículo. E sabe o que acontece? Tudo que você faz em prol do teu irmão, você está cumprindo o evangelho. Porque, na verdade, todo o contexto aqui está em cima disso. O versículo 15, se você fizer dessa forma, dentro dessa exposição que eu estou falando, naturalmente você vai ter esse amor não fingido. Naturalmente. Você vai viver a base do evangelho, o teor do evangelho. João diz que Deus é amor. Então você só pode viver o evangelho se você viver o amor. E aqui Paulo diz: o amor seja não fingido. Se nós entendermos dessa forma,
Nós vamos estar vivendo o Evangelho, porque o Evangelho nada mais é do que o outro. O Evangelho nunca foi de si. Jesus viveu para os outros. O Evangelho é o outro, irmão. Se eu estiver vivendo o Evangelho para mim, eu não estou vivendo o Evangelho. Estou vivendo qualquer outra coisa que não é o Evangelho. Então, que nós possamos usar desses recursos. Romanos 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Primeiro recurso. Sede pacientes na tribulação. Segundo recurso. Perseverai na oração. Terceiro recurso. E o 15, eu uso a parte B. Chorai com os que choram. Porque em breve, irmãos, eu sei que tudo isso vai passar. E a gente vai poder se alegrar com todos que se alegram. E fora tudo isso, daqui a pouco, eu não sei quanto tempo, mas se Paulo já dizia que a redenção está próxima, que dirá nós nesses tempos que estamos vivendo? Em breve esse céu vai se abrir e nós vamos subir como igreja do Senhor. Mas que nós, nesse tempo de pandemia mundial, cresçamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus, o Deus de palavra, o Deus de caráter. Estudemos a sua palavra e sirvamos de bens. Deus abençoe vocês e até mais. Amém.